Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que eu aqui estou para trazer a todos a palavra do Mestre Jesus. Através dessa doutrina dos Espíritos, que nos esclarece, que nos consola, que nos auxilia nessa jornada terrena, à medida que nos instrui sobre o verdadeiro caminho do bem, do perdão e da caridade. E hoje nós vamos estudar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das mais belas passagens na vida de Jesus. Quando esteve entre nós, o Sermão do Monte. E nós vamos nos deter especificamente no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai nos trazer bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E é interessante a gente colocar uma passagem muito importante sobre a avaliação que a gente pode fazer do Sermão do Monte, em palavras do Mahatma Gandhi, um não cristão, mas alguém que respeitava profundamente as palavras de Jesus. Quando ele diz que se todos os manuscritos referentes às religiões, referentes às instruções de conduta moral, fossem perdidos, e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Vindo de alguém tão importante na história da humanidade, alguém que lutou tanto pela não violência, são palavras que nos levam a comprovar, mais uma vez, mais do que tudo que já foi dito e falado sobre a vinda do Mestre, mas sobre a importância da presença dele, das palavras dele, dos exemplos que ele nos deixou sobre a conduta moral e sobre o verdadeiro caminho da luz que ele nos trouxe. E eu vou começar as nossas reflexões trazendo uma passagem na vida de Jesus para a nossa primeira reflexão, que está no livro No Roteiro de Jesus. Esse livro é uma reunião de contos feitas por Gerson Simões Monteiro, de 9 livros, ditados pelo irmão X e psicografados por Francisco Cândido Xavier. Desses 9 livros, Gerson Simões Monteiro recolheu 29 contos, 29 passagens na vida de Jesus e colocou nesse livro chamado No Roteiro de Jesus. Então eu selecionei uma passagem para nós iniciarmos a nossa reflexão, cujo título é A Conduta Cristã. E ela começa assim. Ibrahim Ben Azor, o cameleiro, entrou na residência acanhada de Simão e à frente do Cristo, que o fitava de olhos translúcidos, pediu instruções da Boa Nova. Ao que Jesus respondeu com a doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples a respeito do reino de Deus no coração dos homens. Mestre, perguntou Ibrahim, desejando conhecer as normas evangélicas, na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Jesus responde, perdoarás e trabalharás sempre, fazendo quanto possível para que se coloquem no nível da sua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. Ibrahim continua e diz, e se me cercarem todos os dias? Mais uma vez Jesus responde,
continuarás perdoando e trabalhando em benefício delas. Mestre, invocou Ibrahim admirado, a calúnia é um braseiro a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas me agridam com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder quando me enlamearem o caminho, atirando-me flechas incendiadas? Perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. E se me ferirem, se a violência sujeitar-me à poeira e à traição golpear-me pelas costas, se meu sangue correr em louvor da perversidade, perdoarás e trabalharás, curando as próprias chagas, com a disposição de servir, invariavelmente, na certeza de que as leis do justo juiz se cumprirão sem prejuízo de um ceitil. Senhor, clamou o consulente desapontado, e se apesar da mão dos ignorantes ameaçar-me a casa, se a maldade perseguir minha família, dilacerando os meus nos interesses mais caros? Perdoarás e trabalharás a fim de que a normalidade se reajuste sem ódios, compreendendo que há milhões de seres na Terra fustigados por aflições maiores que a tua, cabendo-nos a obrigação de auxiliar, não somente os que se fazem detentores do nosso bem-querer, mas também a todos os irmãos em humanidade, que o Pai nos recomenda amar e ajudar incessantemente. Ibrahim, assombrado, indagou de novo: Senhor, e se me prenderem por homicida e ladrão sem que eu tenha culpa? Perdoarás e trabalharás agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. Mestre, prosseguiu o cameleiro intrigado, e se me prostrarem no leito, se me crivarem de úlceras, impossibilitando-me qualquer ação, como trabalhar de braços imobilizados, quando nos resta apenas o direito de chorar? Perdoarás e trabalharás com o sorriso da paciência, fiel, cultivando a oração e o entendimento no espírito edificado, confiando na proteção do Pai Celestial, que envia socorro e alimento aos próprios vermes anônimos do mundo. Mestre, e se por fim me matarem? Se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte por estrada inevitável? Demandarás o túmulo, perdoando e trabalhando na ação gloriosa, em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. Entre estupefato e aflito, Ibrahim voltou a indagar depois de alguns instantes: Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal? Se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamações, e se aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão por meus algozes, que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Jesus, sem se alterar, considerou: depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas distantes. Ibrahim, conturbado, levantou-se e chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. E quando o pescador de Cafarnaum
confirmou a identidade do mestre, o cameleiro, carrancudo qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu para diante sem dizer adeus. Muito interessante esse texto, que nos faz refletir sobre realmente quem somos e o que esperamos da vida. Depois de várias perguntas, onde, na maioria delas, Ibrahim objetivava crescer e obter benefício, na última, ele, aceitando tudo aquilo que o Cristo havia colocado, pois sempre o Cristo dizia: trabalharás e sempre agirás de acordo a conter os seus inimigos. Ele quer saber se, feito tudo isso, né, que lugar honroso ele iria receber. É bem típico, né, do mundo em que vivemos. O mundo de provas e expiações é um mundo onde o orgulho e o egoísmo prevalecem. E é a partir daí que entender a frase colocada por Jesus, bem-aventurados os brandos e pacíficos, nos faz refletir sobre como é o verdadeiro proceder. O quanto nós precisamos lutar contra nós mesmos para que possamos superar, para que possamos eliminar de vez esse homem velho que existe dentro de nós, que são as nossas imperfeições. E nesse capítulo, Allan Kardec vai abordar alguns temas como injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e a resignação, a cólera. E ele começa comentando, né, as máximas do Cristo. Vamos ver então essas máximas para que a gente possa então entender e comentar. Então, elas são: bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra, que está lá em Mateus, versículo 5, capítulo 5, versículo 5. E bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Está lá no capítulo 5, versículo 9. E Allan Kardec destaca um outro trecho nas palavras de Jesus, quando ele diz: aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e aquele que matar merecerá ser réu no juízo final. Mas eu vos digo que qualquer um que se encolerizar contra seu irmão permanecerá e merecerá ser réu no juízo. E aquele que disser ao seu irmão: raca, merecerá ser réu no conselho. E aquele que disser: és louco, merecerá ser condenado ao fogo eterno. Então, nas palavras de Jesus, qualquer ofensa será algo que vai contribuir para que a própria pessoa se endivide, para que a própria pessoa sofra a sua própria degradação moral, e não aquele a quem ele ofende. E a respeito dessas frases, Allan Kardec comenta, dizendo: por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a afabilidade e a paciência. Condena, em razão disso, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com relação aos seus semelhantes. Então, essa é a primeira reflexão que a gente precisa entender, né? Nós precisamos olhar para dentro de nós, nos reconhecermos ainda espíritos altamente endividados, onde o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a intolerância fazem parte da nossa vida. Porque somente quando nós nos reconhecermos verdadeiramente doentes do espírito, é que nós vamos perceber o quanto precisamos mudar, o quanto precisamos transformar as nossas relações interpessoais de uma forma mais simpática, agradável, a partir do nosso próprio comportamento. Por isso, Allan Kardec diz
que Jesus estabelece como lei. É uma lei de comportamento, a doçura, a moderação, a afabilidade e a paciência. E mais à frente ele vai nos dizer, é evidente, tanto aqui como em qualquer circunstância, que a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve dar lugar às boas relações humanas, mantendo a concórdia e a união. Então, o primeiro aspecto é a gente entender a gravidade de qualquer reprovação que façamos, porque qualquer agressão é contrária à lei de amor e caridade. E é difícil a gente pensar no mundo de provas e expiações, né, que a gente não consiga revidar uma agressão, que a gente não consiga dispor a um agressor a mesma agressividade que ele para conosco. Isso me faz lembrar, uma ocasião, uma situação com o presidente de uma casa espírita em Uberaba, em que ele era um adepto à campanha do quilo e saía sempre à rua visitando casas e solicitando ajuda, né, de alimentos para a campanha do quilo, para atender as pessoas necessitadas. Certa vez ele bateu numa casa, uma senhora o atende, e quando ele começa a falar, ela olha para ele e diz assim, mas o senhor aqui de novo? E cospe na cara dele. Ele tira um lenço do bolso, limpa o rosto, volta-se para a senhora e diz, para mim a senhora teve isso, para os pobres a senhora teria alguma coisa? Quando nós tivermos capacidade de ouvir uma agressão sem revidar, e muito pelo contrário, ter palavras que levem o agressor a uma reflexão, é porque nós estamos começando a nossa jornada em direção à luz. Mas Kardec, mais à frente, vai nos dizer. Mas o que dizer Jesus, o que quer dizer Jesus com essas palavras? Bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens desse mundo, prometendo-os do céu? Esperando pelos bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda simplesmente é não dar a estes, os bens da terra, mais importância do que os primeiros. E essa é uma atitude muito complicada para nós. Porque somos seres materiais e materialistas. Vivemos no mundo da materialidade. Difícil aquele que consegue lidar com o mundo material e perceber que todos nós somos apenas usufrutuários de tudo aquilo que recebemos. De uma camisa a um sítio, a uma propriedade. Tudo que usamos aqui, iremos deixar aqui. Que somente os valores morais que nós construímos irão conosco. Então, bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra, porque são exatamente esses que sabem lidar com as coisas da terra, é que poderão aprender verdadeiramente a lidar com as coisas do céu. E aí, Allan Kardec vai nos falar da afabilidade, da doçura, nos dizendo, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, é preciso não confiar sempre nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz das qualidades. Quantos há cuja fingida simplicidade não passa de uma máscara exterior,
uma roupa cujo corte bem calculado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam cara a cara, se transforma em dados envenenados quando falam por trás. E essas palavras certamente tocam para todos nós as nossas relações. Em ambiente de trabalho, no ambiente familiar, nos nossos relacionamentos de toda ordem, quantas vezes nos lidamos com pessoas que aparentemente são calmas, tranquilas e equilibradas, mas quando são contrariadas, quando são questionadas, quando alguém diz que elas cometeram algum equívoco, pronto, tudo vira, tudo muda. E onde está a origem disso? No orgulho? Porque não toleramos, não aceitamos quando somos questionados, quando somos interrogados, quando alguém não concorda com a gente. E aí ele coloca muito bem, né? No final, quando ele diz que ele diz que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade. Quer dizer, aqui a metáfora é interessante, né? Morder no sentido de agredir, né? De revidar com agressividade, porque é generalizada a incapacidade que nós temos de refletir quando ouvimos alguma coisa. Né? E aí eu lembro, uma vez Emmanuel disse para Chico, se te elogiarem, não ligue. Se te criticarem, despreze. Ou seja, é preciso que a gente tenha essa capacidade de compreender as palavras dos outros. Muitas vezes são elogios falsos. Muitas vezes são agressões extremamente necessárias. E é preciso que haja esse equilíbrio formado pela calma, paciência e tolerância para que nós possamos lidar com tranquilidade com pessoas difíceis que todos nós temos na vida. E no final desse parágrafo, Kardec vai concluir: não basta que nos lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se apenas de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se contradiz. Interessante essa situação, né? Ou seja, é preciso que a gente seja realmente uma pessoa tranquila e equilibrada e faça disso uma prática, uma rotina, né? Para que nós não caiamos em contradição no momento em que temos um comportamento num determinado momento e outro comportamento no outro. É o mesmo diante do mundo ou na intimidade. E sabe, além disso, se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Então, quando nós temos a consciência de que temos um Pai Criador, que a tudo vê e cujas leis nós não iremos escapar, podemos escapar das leis dos homens, mas não vamos escapar das leis de Deus. E cada vez que cometemos um ato falho, estamos nos comprometendo diante das leis divinas, faz com que a gente reflita sobre os nossos comportamentos. Por mais estressante, e o momento que a gente vive é um momento extremamente estressante, né? Essa pandemia que nos assola a todos, né? Que faz com que nós tenhamos que nos despedir de muitos companheiros que estão partindo para o plano espiritual e de tantas dificuldades que, além da doença, a pandemia traz, nos deixa numa condição de instabilidade muito grande. Mas é exatamente nesse momento, no momento de dificuldade, que nós temos que reagir, que nós temos que mostrar realmente que entendemos a palavra do Cristo. Perdoar, não 7, mas 70 vezes 7, a todos aqueles que à nossa volta contribuem para nos desequilibrar. E aí, Allan Kardec vai falar da paciência. E ele vai dizer, né,
Na verdade, palavras de um espírito amigo, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas bendizei ao contrário a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui na terra para a glória no céu. Essa é uma situação, né, também muito complicada. Entender que através da dor vem o crescimento. Mas é exatamente a dor que nos faz parar e refletir. Pessoas que agem de maneira extremamente agressiva, extremamente em desacordo com as leis morais, no momento que tem uma notícia do Covid ou de um câncer, aí é que elas param. E até ateu, num momento como esse, grita, ai meu Deus. Então, a dor tem essa importância. Trazer a pessoa à razão, à reflexão, porque sabe que naquele momento a única saída é elevar o pensamento e pedir ajuda a Deus. E Kardec conclui essa frase dizendo: sede paciente, pois a paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, a de perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os nossos instrumentos de nossos sofrimentos e colocar nossa paciência. Quando nós olhamos para aquele irmão que nos agride, para aquele irmão que nos ofende, e enxergamos nele um ser que precisa de ajuda, um ser que extravasa a sua agressividade, porque não encontra a paz e o equilíbrio, vemos nesse um irmão doente e aquele que precisa de ajuda. Porque, como Jesus nos disse, ele veio para os doentes e não para os sãos. Mas nós queremos sempre os sãos dos nossos lados. Nós nunca queremos os doentes. Mas são esses que precisam de nós. E praticar a caridade. E aí Allan Kardec coloca nesse momento, né, na verdade, palavras de um espírito amigo, a maior caridade que a gente pratica não é aquela onde a gente doa um bem material. Uma roupa, um sapato, uma cesta básica. A maior caridade que nós praticamos é a caridade do silêncio, do amor, de dar o ouvido para ouvir, muitas vezes, um irmão que precisa de uma palavra amiga. E eu me lembro de um caso, numa escola onde eu trabalho, alguns anos atrás, onde nós tínhamos um companheiro que toda vez que ele entrava na sala dos professores, era para reclamar da escola, era para reclamar dos professores, era para reclamar da diretora, era para reclamar do Estado, para reclamar da esposa. E a tal ponto que ninguém mais aturava ele. E ele entrava na sala, os colegas saíam. Até que nós tivemos a notícia do suicídio desse irmão. E quando essa notícia chegou até nós, certamente, vários de nós, bateu um sentimento de dever não cumprido. Porque todas as vezes que aquele irmão se aproximava, o que ele queria era alguém que lhe desse um ouvido, alguém que lhe desse uma palavra de apoio, uma palavra de compaixão. E nós, na nossa ignorância, ao não percebermos isso, acabamos fazendo com que esse irmão fosse levado ao suicídio. E aí, Allan Kardec vai nos levar à reflexão sobre a obediência e a resignação. E aí, através do Espírito Lázaro, ele nos coloca: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração,
Ambas são forças ativas, pois trazem o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Olha que reflexão interessante, né? A obediência é o consentimento da razão. Quando obedecemos a um determinado chamamento, estamos fazendo uso da razão. Quando fazemos uso da resignação, é o consentimento do coração. E aí estamos usando as forças ativas, mas que, infelizmente, quando fazemos uso do orgulho e do egoísmo, permitimos, como ele diz, que isso caia por terra, que a gente deixe de lado, que a gente não faça uso de um comportamento tão sensato e tão equilibrado. E uma frase muito importante, ele vai nos dizer: cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que devem salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício, a indiferença moral. Não podemos esquecer que esse livro foi escrito há quase 160 anos atrás. Mas a gente vê frases que são absolutamente atuais. Frases que nos mostram situações que vivenciamos, todos nós. Então, nós vivemos uma geração cuja a grande atividade é o aprimoramento intelectual, mas, em paralelo, também praticamos a indiferença moral. O crescimento, a elevação do homem se dá através dessas duas vertentes. A vertente intelectual e a vertente moral. E é preciso que nos elevemos igualmente nas duas. Mas, infelizmente, o que mais verificamos é a elevação intelectual muito acima da elevação moral. São pessoas intelectualmente evoluídas, não há de se negar, mas moralmente muito atrasadas. É o nosso cotidiano, né? Em todos os campos da atividade humana, a gente vê pessoas assim. Por isso a doutrina dos Espíritos nos mostra o caminho traçado pelo Cristo, o caminho da evolução moral. E Kardec também vai nos colocar, através de um espírito protetor, a cólera. Esse comportamento tão negativo, que tantos prejuízos nos traz, dizendo: o orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que possa vos rebaixar e a considerar-vos, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, seja na sutileza de espírito, seja quanto à posição social, ou mesmo no tocante às vantagens pessoais, que a menor comparação vos irrita e vos fere, e o que acontece, entregai-vos à cólera. Isso é um comportamento que demonstra essencialmente desvio de conduta. Quando, num relacionamento, ambiente de trabalho é um ambiente muito fértil para isso, o nosso lar é um ambiente fértil para isso. Quando é que nós não conseguimos dialogar com a esposa, ou a esposa com o marido, ou com os filhos, e qualquer palavra que nos é dirigida, que não nos satisfaz, que nos coloca em xeque, nós imediatamente reagimos de forma, muitas vezes, colérica, porque não sabemos refletir sobre os nossos próprios comportamentos, porque não usamos do autoconhecimento para nos reconhecer espíritos endividados, para reconhecer que nós também erramos e dar a voz àqueles que estão ao nosso lado, para que eles se pronunciem, para que eles nos coloquem aquilo que é a visão deles, porque nós sempre achamos que errado é sempre o outro, né? Então é muito difícil a gente manter um relacionamento de um casal, por exemplo, de forma que haja um perfeito equilíbrio, que haja o respeito. E aí, Kardec vai concluir, através das palavras também de um espírito, Hahnemann,
com um parágrafo que eu acho extremamente interessante para que nós possamos concluir a nossa reflexão de hoje. E ele vai dizer: o corpo não dá impulsos de cólera àquele que não os possui, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito quando está determinado a isso. Ou seja, nós não podemos modificar uma deformidade do nosso corpo, uma deformidade física, mas podemos modificar uma deformidade no nosso comportamento. Quando olhamos para dentro de nós, quando reconhecemos que cometemos um equívoco, quando nos reconhecemos espíritos ainda no estágio evoluído muito inferior, e procuramos fazer uso do autoconhecimento para que possamos nos melhorar. E ele conclui: a experiência não nos prova. Espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos nossos olhos? Dizer então que o homem somente permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer, pois se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para ele. O que é que ele está nos dizendo? É a lei do progresso. Nós fomos feitos para progredir. Agora, como é que nós progredimos? Quando fazemos bom uso do livre-arbítrio. Porque Deus nos dá a liberdade para que nós possamos escolher o caminho que nós quisermos. Agora, precisamos estar conscientes de que qualquer que seja o caminho, nós vamos arcar com tudo que nós fizermos. Como nos disse Jesus, a cada um segundo suas obras. Então, essas são as reflexões para que nós possamos olhar para dentro de nós, para que nós possamos fazer uso desse livre-arbítrio, dessa capacidade que temos de definir o nosso destino através das nossas atitudes, através das nossas decisões. E em momentos tão difíceis como nós estamos vivendo, nós podemos escolher: eu quero seguir o caminho do bem ou não. Mas precisamos estar preparados para assumir as consequências. Mas eu tenho certeza que todos nós queremos um futuro melhor para todos nós. Um futuro de paz, de equilíbrio. E para isso nós precisamos agir agora, nos transformando segundo os ensinamentos do Cristo. E quando ele nos disse amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, ele estava nos dando a chave para o nosso futuro, a chave para a nossa elevação espiritual, a chave para que nós consigamos vencer todas as dificuldades que vão estar presentes em nossas vidas. Porque a elevação espiritual passa necessariamente pela vivência nesse plano de provas e expiações, onde aqui somos testados, aqui somos preparados para que um dia nos tornemos todos espíritos puros. Nós possamos refletir e colocar em prática tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Amando sempre, perdoando sempre e praticando a caridade sempre. Que Deus abençoe a todos. Muita paz.